Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus. Nós estamos mais uma vez aqui com você para dar continuidade ao nosso estudo deste livro aqui, Espiritismo e Religiões, de André Andrade Pereira. É um livro que tem como subtítulo Por uma Teologia Pluralista. É um bom estudo, né, esse tema. E para isso nós temos conosco hoje o nosso companheiro Coringa do Sejus, né, ocupa todas as posições. É ele, carioca, nosso companheiro, grande companheiro Felipe Albani, que vai falar com a gente sobre o capítulo 6, revisão de certas afirmações exclusivistas da teologia cristã. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carlos? Então, gostaria de dar boa noite a você, a toda a galera do Sejus e a todos os internautas que, por um acaso, passaram por aqui, enxergaram esse tema e aí estiveram com vontade de debater conosco um pouco sobre esse tema importante e imprescindível para quem quer tratar de espiritualidade plural. E esse livro realmente tem uma capacidade muito grande de envolver a gente, de trazer esse tema de uma maneira muito importante e interessante para cada um de nós. E aí, a gente começa, é um capítulo até curtinho, mas tem alguns pitacos que eu gostaria de dar que são bem interessantes quando a gente olha, por exemplo, para esse lado dessa teologia plural. Então, por exemplo, a proposta aqui é basicamente rever postulados até então inquestionáveis nas crenças básicas, são palavras do próprio autor. E isso significa uma revisão na teologia tradicional, que envolve, na verdade, se a gente pode parar para pensar, a própria ideia da doutrina espírita não é muito distante da teologia tradicional em alguns pontos, no sentido de termos Jesus como uma figura central. E esse pluralismo requer que cada tradição continue a existir na sua particularidade concreta. E apesar dessa visão plural que a doutrina espírita propõe, a gente ainda fica muito preso à tradição cristã e, de certa forma, por a maioria de nós ser ex-católicos ou ainda sermos católicos, protestantes ou ligados ainda à tradição cristã, como é o caso, por exemplo, de Chico Xavier, que teve uma ligação muito forte com a tradição católica cristã, ainda tem uma dificuldade para enxergar de outras formas e lidar também nesse diálogo com outras doutrinas e com outras filosofias. E aí, nesse ponto, eu trago uma contribuição de Elias, falando que prevalece entre nós a ideia de uma doutrina inquestionável. Esse é um dos pontos também delicados. Nós não aprendemos ainda a ter um senso crítico mesmo sobre a própria doutrina. E a Regina também trouxe essa ideia de a gente, não, ela, por exemplo, não consegue entender a necessidade de, apesar de estarmos abertos ao diálogo, mantermos intacta a tradição. Então, a gente precisa realmente rever algumas dessas perspectivas, porque a nossa vida é muito além do que simplesmente ficar analisando as coisas do ponto de vista muito estrito. Nós somos, apesar de tudo, apesar de todo esse discurso pluralista que a doutrina nos traz, nossa prática ainda é um pouco exclusivista. E essa mudança requer, talvez, uma reformulação teológica, se a gente quer realmente compartilhar ou realmente se considerar pluralistas. E aí, nesse ponto, ele utiliza muito nesse capítulo a teologia do Rick, o John Rick, que trabalha muito esse tema e na experiência que ele trouxe exatamente nesse diálogo com outras religiões, e especialmente nessa questão da teologia cristã. Então, o que ele fala? A aceitação do pluralismo religioso leva à necessidade de repensar os dogmas, em especial a questão da superioridade religiosa do cristianismo. Isso requer uma nossa revisão da nossa visão sobre o cristianismo. Então, o que ele fala? A Regina, por exemplo, traz outras coisas. Dentro do ambiente espírita, principalmente,
essa rigidez que às vezes nós temos nas nossas casas com relação a determinados cursos ou determinadas posturas ou postulados, e que muitas vezes a gente encontra umas falhas nessa espécie de disciplina, pegando um gancho daquilo que Emmanuel falou para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Só que muitas vezes a gente quer disciplina para os outros e não para nós, quando a gente deveria também olhar para esse lado. E um dos pontos polêmicos, quando a gente olha para a doutrina espírita, ou melhor, perdão, para a doutrina cristã, que é uma coisa que é muito comum em outros ramos do cristianismo que não na doutrina espírita, que é a valorização da encarnação de Deus como a segunda pessoa da Trindade, considerando Jesus humano e divino ao mesmo tempo. E isso serviu de base para males terríveis. Dentre eles, a questão do antissemitismo cristão, que culminou no Holocausto dos anos 1940, conforme todos já conhecemos na história. E lembrando que isso não é uma questão de esquerda ou direita, é simplesmente um sacrifício que foi provocado e que, na verdade, tem a ver, e nesse ponto devemos agradecer ao trabalho dos historiadores que trabalham procurando investigar a história de Jesus, que trazem uma revisão dessa visão. Por exemplo, o Reza Aslan, no livro Zelota, que é um livro polêmico em diversos pontos, mas toca o dedo na ferida dessa questão da construção de uma narrativa, questiona aquela passagem do Pilatos quando entrega o Jesus aos judeus, é devolvido e, no final das contas, ele é crucificado. Então, Aslan faz uma afirmação muito importante, que diz o seguinte: uma história inventada por Marcos, estritamente para fins evangélicos, para mudar a culpa da morte de Jesus para longe de Roma, é esticada com o passar do tempo ao ponto do absurdo, tornando-se, no processo, a base para 2000 anos de antissemitismo cristão. E isso ficou mais evidente, especialmente quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano ou ganhou um status mais popular, especialmente após a conversão do Constantino, lá no século IV, do imperador Constantino. Então, isso é um crime feito em nome de Deus. Além disso, e claro, né, utilizando a figura de Jesus, o Rick também menciona a questão da exploração colonialista ocidental, e aí envolve diversos males provocados pelo planeta, especialmente pela civilização europeia. E aí eu pego um gancho do Alisson Mascaro, daquele livro que nós já estudamos, Cristianismo Libertador, que ele toca um outro dedo na ferida que é importante, dizendo que o capitalismo não é a tolerância em contraste com o fanatismo ocidental, é, no fundo, indiferença. É por isso que o capitalismo nunca se preocupou, na fase inicial de acumulação de capitais, em utilizar a igreja como moeda de legitimação da exploração e de dizimação de povos. E aí ele lembra da África, que foi repartida, e seus filhos expatriados à América sob os auspícios da cristandade, da Índia, que até 1948 esteve sob pesado jugo inglês, de que era cristão, e no tempo era o auge da civilização ocidental. A China, que hoje o pessoal fica gritando, vírus chinês, sofreu sob o jugo ocidental. E o Oriente Médio, objeto de cobiça ocidental capitalista por conta de seus postos de petróleo até hoje. A própria Palestina não tem voz nem vez por conta dessa parcela de culpa ocidental. Os judeus padeceram sob Hitler e o orgulho ariano ocidental. E o Japão, para ocidentalizar-se, conheceu Nagasaki e Hiroshima. E as bombas atômicas não foram produzidas nem lançadas por anticristos, mas por uma nação cristã que se dá o direito de ser o bem contra todos o que elas se opuserem. O resultado, também por culpa ocidental, a Ásia não seguiu o curso natural de sua história. A África foi repartida e explorada até o último extremo. E a América Latina é cristã, mas é o quintal do Ocidente. Então, nesse ponto, nessas colaborações, a gente vê o mal que o cristianismo, com essa ideia de superioridade, trouxe para praticamente todos os outros continentes. Além disso, o Rick também menciona a questão da subordinação social das mulheres. E aí ele lembra a frase de uma filósofa, teóloga e feminista chamada Mary Daly, que viveu entre 1928 e 2010,
quando ela diz: quando Deus é masculino, masculino é Deus. E depois, infelizmente, eu devo isso aos nossos colegas de Sejus, que infelizmente eu não pude pesquisar, infelizmente numa pressa acabou me passando batido, a importância da Mary Daly para a criação de uma teologia feminista, em que ela critica esse androcentrismo o tempo todo. Em algumas obras, como Além de Deus, o Pai, que é Beyond God, the Father, que é a maneira em inglês como é escrito o livro, e outras obras também importantes. E ela se renovou ao longo do período em que ela esteve entre nós também. Por fim, o Rick também menciona a questão da postura teológica exclusivista, já que a ideia é sempre de Deus único e Jesus como apenas um Filho único de Deus, que é uma coisa que também, de certa forma, a gente acaba levando na nossa maneira peculiar de ser. Então, a sugestão de Rick, para resolver isso, é a compreensão metafórica das verdades da fé, ou seja, não levar tão a ferro e fogo como tem sido feito ao longo dos séculos. E aí ele coloca, por exemplo, a questão de como foi construído isso por meio dos concílios, começando, por exemplo, pelo Concílio de Nicéia, em 325, e que teve como principais feitos a questão dessa natureza divina de Jesus e sua relação com Deus Pai, a construção da primeira parte do Credo Niceno, a fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica em sua primeira forma. Posteriormente, a gente teve o Concílio de Calcedônia, em que também ele sacramenta essa questão da dupla natureza, como também a questão da Santíssima Trindade, a questão da jurisdição eclesiástica, e o que culminou já naquela época com o cisma das igrejas orientais, que são a igreja egípcia, a igreja copta, a igreja síria, a igreja armênia e a igreja da Etiópia. Então, já naquela época, mesmo que não fosse uma reforma protestante, esse radicalismo, ou essa tentativa de superioridade de uma determinada visão do Cristo acabou já trazendo outros cismas já em 451, ou seja, a reforma protestante, que veio cerca de 1000 anos depois, já tinha uma sementezinha lá atrás de coisas que não estavam bem resolvidas. E aí, nesse ponto, a gente traz uma contribuição de Kardec, que tem um texto maravilhoso, que é o Estudo sobre a Natureza do Cristo. Infelizmente, não publicou ainda encarnado, mas tem um texto que eu gostaria de ler, Carlos, que eu acho que é muito importante para essa reflexão. É notável que, durante essa interminável polêmica que apaixonou os homens durante uma longa série de séculos, e ainda dura, que acendeu as fogueiras e fez verter ondas de sangue, disputou-se sobre uma abstração, a natureza de Jesus, da qual se fez a pedra angular do edifício, embora não haja falado, e que se haja esquecido uma outra coisa, a de que o Cristo disse ser toda a lei dos profetas, o amor de Deus e do próximo, e a caridade da qual fez a condição expressa de salvação. Agravou-se sobre a questão da afinidade de Jesus com Deus e se passou completamente sob silêncio as virtudes que ele recomendou e das quais deu exemplo. Então, chega a ser desolador quando a gente olha para esses mais de 2000 anos em que nós vivenciamos todas essas situações e a gente ainda discute questiúnculas, como já disse, até lembro agora, não lembro qual livro que eu li, mas, se não me engano, está numa das traduções dos livros de Kardec. E aí, o Rick traz algumas tentativas de conciliação com outras religiões, que dá a ideia da hipótese da multiplicidade das encarnações de Deus ao longo da história. E aí, por exemplo, ele menciona Krishna, que é o Deus supremo dos hindus, dentre outros deuses. E aí é interessante porque a história do Krishna tem algumas similaridades com uma história que foi criada em torno de Jesus, com uma ideia de uma concepção sem sexo, o desaparecimento do corpo. E é uma história que se passou, a princípio, pelos registros que eles têm, lá pelo ano 3228 a.C., e que, de certa forma, quando a gente pega as obras que trabalham Jesus histórico, demonstra que essa ideia de um Deus encarnado ainda era passível na época de Jesus. Mas, mesmo assim, o Rick ainda cita outros, como o Buda, sendo que o Buda, quando a gente olha para a doutrina, a gente percebe que Buda é sempre a questão de um iluminado, uma pessoa que despertou, e não simplesmente Siddhartha Gautama, como nós
geralmente nos mencionamos. Atualmente a gente fala muito do Siddhartha Gautama, mas tem outros Budas que também surgiram ao longo da história, mas cuja colaboração se perdeu ao longo do nosso percurso. Temos também, ele cita também o Laozi, ou Lao Tse, como as pessoas costumam mencionar, que também é considerado como o autor do Tao Te Ching, que é esse livro que é uma base tanto para o taoísmo quanto para outras religiões tradicionais chinesas, e que também tem algumas mensagens muito interessantes. Só duas frases para a gente saber da sabedoria do Tao Te Ching. Tenta mudá-lo, estragá-lo-ás. Tenta mantê-lo, irás perdê-lo. É a questão dessa evolução que nós precisamos realmente analisar. E uma outra coisa que é importante que ele traz aqui e que serviu de base tanto para o liberalismo quanto para outras filosofias que tentaram adaptar as novas realidades. Quanto mais leis e regulações têm importância, mais ladrões e bandidos haverá. Porque, às vezes, você estabelece ali para você criar o bandido, para você criar o ladrão, e não para resolver a situação. E aí você cria uma forma de você, hipocritamente, definir quem está certo ou quem está errado. Dentre outros, uma que me impressionou foi a figura do Guru Nanak, que é alguém também que eu não conhecia e que é o fundador do Sikhismo. E ele é bem mais recente. E para os sikhistas, ele é uma encarnação divina também. Ele viveu entre 1469 e 1539. E é uma coisa, pessoal, também muito interessante, que ele viajou por diversas regiões. Ele flertou tanto com o islamismo quanto com o hinduísmo, e ele chegou a uma conclusão de que Deus não está aqui nem ali. Ele está em diversas formas, ou seja, ele procurou também simplificar a mensagem, assim como também Jesus tentou simplificar essa maneira de ser. E só para a gente ter uma ideia da importância dele, ele visitou diversos centros hindus, islâmicos, budistas, jains, sufis, yogis e siddhas, ou seja, podemos dizer que ele foi ecumenista ou interreligioso muito anterior a esse movimento que nós estamos aqui. Agora, qual o problema dessa afirmação ou colocação do Rick? É o inconveniente de para cada representante da encarnação de Deus. Se nós queremos ter um Deus único, como é que ele encarnou tantas vezes e em tantas figuras? Isso causa realmente uma certa dificuldade. E foi por isso que eu trouxe para o grupo aquele questionamento sobre a questão 625 de Livro dos Espíritos, que, no geral, as traduções só trazem Jesus como o ser mais perfeito, ou um guia que passou pela face da Terra. E na tradução está a vida de Jesus. Eu já escutei de uma pessoa que não se considera espírita, mas que ficou um pouco preocupado com essa visão, porque a ideia, quando traz vida de Jesus, é a ideia de que não é só Jesus. Então, essa mudança na tradução pode realmente causar um certo impacto quando a gente verifica ao longo dos séculos outras figuras também de extrema importância e que podem colaborar para esse diálogo, para esse pluralismo, que esse é o objetivo não somente do livro, mas da própria doutrina espírita. E aí, nesse ponto, o André volta para Rick, que traz o seguinte, que Jesus se preocupava mais com a vida dos homens e das mulheres do que com qualquer conjunto de proposições teológicas, e que a função da teologia é interpretar os fatos corretamente e não ser um instrumento para ignorá-los ou contradizê-los de maneira sistemática. E aí eu trago uma contribuição do Leonardo Fittipaldi, quando disse que só vejo uma solução para essa situação, que é a divulgação de nossos pais entre centros espíritas que frequentamos na atualidade, porque nem todo mundo está preparado para entender que, muitas vezes, o que nós vemos, tanto na Bíblia como a construção teológica que foi feita, tudo pode ter sido romanceado. E aí, qual é o agravante nisso tudo? Nós não temos documentos escritos por Jesus. Temos apenas os evangelhos e as cartas de Paulo, que, inclusive, as cartas de Paulo vieram antes dos evangelhos. E qual é o grande problema aí? São as visões de quem admirava o mestre. Então, ali a gente só tem, digamos, as vitórias. Nós não temos ideia de, tirando o momento em que Jesus foi crucificado, a gente não vê outros embates em que houve alguma
dificuldade, ou que, de repente, Jesus não tenha vencido nas argumentações. E aí livros como os do Bart Ehrman, do Reza Aslan e da Elaine Pagels trazem essas contradições entre esses documentos, como, por exemplo, os Evangelhos e as Cartas de Paulo, e também demonstram como a dificuldade que está sendo, inclusive para os próprios historiadores, tentar definir o que realmente Jesus disse e o que Jesus não disse, o que é coerente e o que não é coerente, onde os copistas erraram de maneira por zelar pela visão do Cristo ou uma visão que eles tinham do Cristo, ou por, de repente, perceber que houve um erro do copista anterior. Então, há muitas discussões sobre isso e, especialmente, se tornam mais preocupantes no sentido de a gente entender da visão que nós temos do Cristo, quando a gente olha para as descobertas do Mar Morto, por exemplo, de Nag Hammadi, que trazem documentos que foram escondidos para que não fossem destruídos. Então, nós estamos diante de uma polêmica muito importante no sentido de a gente entender a nossa própria visão do Cristo. Então, para a gente caminhar para o encerramento, infelizmente, eu vou dever a maneira correta de falar o nome do Thay, que é um grande teólogo vietnamita, e que ele revela no livro Vivendo o Buda, Vivendo o Cristo, técnicas cotidianas capazes de inspirar não só espiritualistas, mas também os que buscam a meditação como fonte de equilíbrio e paz, adaptadas à vida moderna. Engraçado que eu não sabia que uma das discípulas do Thay aqui no Brasil era Odete Lara, aquela atriz, e que esse autor passeia pelas trajetórias de Buda e do Cristo, mas ele procura não se firmar na parte histórica, mas mostrando os dois como exemplos de autoconhecimento e práticas de meditação e exemplos de conduta, mas não como salvadores da pátria. Interessante que esse Tais chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo Martin Luther King. Então, ele diz o seguinte, só 2 destaques da citação que o Rick nos deixou. Todos somos, ao mesmo tempo, filhos de Deus e filhos de nossos pais. Só com essa argumentação, que é um texto que já diz muito a respeito daquilo que a doutrina espírita também nos diz, já nos coloca nesse patamar, que a gente já entende Jesus como filho de Deus, assim como nós também. E que, pela ideia da reencarnação que nós trazemos, nós também somos filhos biológicos de nossos pais, mas não filhos espirituais, porque espírito não reproduz espírito. Mas, biologicamente, nós temos essa relação. E também colocou que Jesus não é apenas nosso Senhor, mas também nosso Pai, nosso Mestre, nosso irmão e nosso eu. O único lugar onde podemos tocar Jesus e o reino de Deus é dentro de nós. E é interessante que também a ideia do reino de Deus foi modificada ao longo dos séculos. E, por incrível que pareça, nós encontramos melhor a ideia do reino de Deus no Evangelho de Tomé, que é justamente o evangelho que não está na Bíblia. Teria algumas outras contribuições, mas acho que a gente já passou até um pouquinho do nosso tempo, né, Carlos? Nós passamos 2 minutinhos. Uhum. Que são as contribuições dos nossos colegas de Sejus. Mas, enfim, Mas, a gente Felipe, discutiu bastante lá. esse capítulo é pequeno, mas ele enseja muitos outros estudos, né? Ele incita a muitos outros estudos, né? A gente a fazer. Você citou o livro do Reza Aslan, eu tenho esse livro, Zelota, né? Muito interessante, muito bacana o livro. E foi ali que eu também passei que eu nunca tinha ouvido falar, a gente se atenta para o outro lado da história, eu nunca tinha ouvido falar na cidade de Séforis. Séforis, né? Para mim, uma coisa interessante, gozado, como é que a gente nunca tinha ouvido falar nisso, né? Uma cidade próspera, né? Ali do lado, na Galileia, né? Chamada capital da Galileia, capital no sentido de importância, e que todos iam trabalhar lá, inclusive Jesus, né? Muito interessante esse livro, vale a pena ler. Tem um outro livro também de um nome parecido com Reza, mas agora eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas tem um outro livro também muito, muito bom. O nome é parecido com Reza, né? Eu não lembro agora. Mas, enfim,
Felipe, assim, é verdade, isso aqui incita, provoca a gente para vários outros estudos, né? Eu espero que a gente aprofunde isso, né? Porque é muito importante para a gente compreender. E é assim, pelo menos a mim me atrai muito essa questão do Jesus histórico, né? Compreender tudo isso é muito bacana, né? Então fica aí também para todos nós o convite da gente aprofundar um pouco esses temas todos aí propostos pelo nosso companheiro Felipe Albani, companheiro carioca, lá de Teresópolis. É isso? Eu sempre Eu troco moro com em Petrópolis. Teresópolis, se bem que hoje eu estou em Nova Iguaçu para ficar um pouquinho com Iguaçu. meus pais no isolamento social. Mas eu troco Teresópolis com Petrópolis, que é perto, né, Felipe? A maioria troca, isso é normal, porque até por causa das semelhanças e também porque as duas cidades têm uma ligação com o Império. Histórica importante. Gente, então é isso. Eu particularmente gostei muito, né, desse tempinho aqui com o nosso querido Felipe Albani. Espero que vocês tenham gostado. Entre no nosso canal. Aliás, você já está dentro do canal, você está me ouvindo. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Tá bom? Um abraço, Felipe. Fica com Deus. Um beijo. Beijo para todos e para todas e até a próxima. Se Deus quiser. Tchau.